Meu nome é Rebecca Anderson. Tenho 38 anos e trabalho como enfermeira de trauma em um movimentado pronto-socorro em Los Angeles. Sou casada com meu marido, David, há 10 anos e temos uma filha de 7 anos chamada Lily. E você teve recentemente o que é conhecido como uma experiência de quase morte, correto? Sim, está certo. Aconteceu há cerca de 3 meses e transformou completamente minha compreensão do reino espiritual e da natureza do bem e do mal. Você pode nos contar o que aconteceu? Certamente. Era uma sexta-feira à noite e eu estava trabalhando no turno da noite no pronto-socorro. Tivemos um engavetamento de vários carros na rodovia e as vítimas estavam chegando rápido. Eu estava ajudando um paciente particularmente crítico quando outra ambulância chegou. Enquanto corria para ajudar o recém-chegado, escorreguei em uma poça de sangue que havia se formado no chão. Caí para trás, batendo a cabeça com força no canto de um carrinho de suprimentos de metal. A última coisa de que me lembro foi de uma dor lancinante dos rostos preocupados dos meus colegas pairando sobre mim. Parece uma situação caótica e assustadora. O que aconteceu depois? Bem, como descobri mais tarde, sofri uma lesão cerebral traumática grave. O impacto causou um inchaço significativo no meu cérebro, e fui levado às pressas para uma cirurgia de emergência. Durante a operação, meu coração parou por quase 6 minutos antes que a equipe cirúrgica conseguisse me ressuscitar. Mas durante esses 6 minutos, experimentei algo além de tudo que eu poderia ter imaginado, algo que mudou tudo que eu pensava que sabia sobre a vida, a morte e o reino espiritual. Você pode descrever o que você experimentou? É desafiador colocar em palavras, mas farei o meu melhor. A primeira coisa de que me lembro é de uma sensação de paz profunda. Todo o caos e dor do pronto-socorro desapareceram, e me senti mais leve que o ar. Eu me vi em um lugar de beleza e luz indescritíveis. Senti-me atraído por uma luz brilhante, mais brilhante que o sol, mas não forte ou ofuscante. Ela irradiava calor e amor. Enquanto tentava observar o ambiente, notei uma figura se aproximando de mim. Conforme se aproximava, percebi que era Jesus. Sei que pode parecer incrível, mas não havia dúvidas em minha mente sobre quem ele era. Sua presença irradiava amor e sabedoria de uma forma impossível de descrever completamente. Isso é incrível! O que Jesus disse a você? Ele me cumprimentou pelo nome e disse: "Você chegou mais cedo do que o esperado, mas há algo crucial que preciso lhe mostrar antes de retornar." Fiquei impressionado com sua presença, mas consegui perguntar: "Retornar? Quer dizer que não vou ficar?" Jesus sorriu gentilmente e respondeu: "Ainda não, Rebeca. Seu trabalho na terra não terminou, mas o que estou prestes a lhe mostrar ajudará você a entender a verdadeira natureza da batalha da qual você faz parte." Então, Jesus deixou claro que esta era uma visita temporária. O que aconteceu depois? De repente, a cena ao nosso redor mudou. Não estávamos mais naquele lugar de paz e luz. Em vez disso, estávamos no que só posso descrever como céu, mas era diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Era infinitamente mais bonito e glorioso do que o nosso mundo. Havia inúmeros anjos, todos irradiando luz e cantando louvores. A música estava além de qualquer coisa que eu já ouvi na terra, era como se alegria e amor tivessem recebido o som. Isso parece de tirar o fôlego. O que Jesus lhe mostrou neste reino celestial? Jesus direcionou minha atenção para um anjo em particular. Este anjo era mais bonito e radiante do que todos os outros. Sua luz brilhava mais forte, e sua voz liderava o coro celestial na mais requintada harmonia. Jesus me disse: "Este é Lúcifer como ele era antes. Você está prestes a testemunhar o nascimento do mal. Observe com cuidado, pois poucos humanos já testemunharam o que estou prestes a lhe mostrar." Então, Jesus lhe mostrou Lúcifer antes de sua queda.
Você pode descrevê-lo com mais detalhes? Lúcifer era magnífico. É difícil colocar em palavras o quão bonito ele era. Ele parecia estar coberto com o que pareciam ser pedras preciosas, esmeraldas, rubis, diamantes, que refletiam a luz em padrões deslumbrantes. Suas asas eram enormes e brilhavam com todas as cores imagináveis. Mas era mais do que apenas sua aparência, havia um carisma sobre ele, uma presença que chamava a atenção de todos. Quando ele cantava, era como se o próprio tecido do céu ressoasse com sua voz. Essa é uma descrição vívida. Jesus explicou o papel de Lúcifer no céu? Sim, ele explicou. Jesus me disse que Lúcifer era o mais alto dos anjos, a criação mais perfeita. Ele era o guardião do trono de Deus e o líder da hoste angelical em adoração. Jesus disse que Lúcifer era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Dada essa descrição, é difícil imaginar como tal ser poderia cair. Você testemunhou o processo de corrupção dele? Sim, foi realmente doloroso testemunhar. No começo, a transformação foi tão sutil que era quase imperceptível. Notei Lúcifer demorando-se, quase em transe, enquanto olhava para seu próprio reflexo nas ruas douradas do céu. Ele parecia cativado, passando momentos cada vez mais longos olhando para si mesmo. Jesus, de pé ao meu lado, explicou suavemente: observe cuidadosamente, isso é orgulho em sua infância. Logo, a atenção de Lúcifer mudou de si mesmo para os outros anjos, e seu olhar ficou mais afiado. A cada olhar que passava, uma ligeira mudança surgia em sua expressão, um lampejo de orgulho aqui, uma sombra de desdém ali. Jesus explicou que o orgulho estava começando a se enraizar no coração de Lúcifer, ele estava começando a acreditar que sua beleza e talentos eram feitos por ele mesmo, esquecendo lentamente que cada pedaço deles era um presente de Deus. Isso é incrível. Você realmente conseguiu ouvir os pensamentos de Lúcifer? Sim, de certa forma. Seus pensamentos pareciam fluir como se projetados, quase como se eu pudesse senti-los. Ele estava pensando: por que eu deveria me curvar a alguém? Não sou o mais bonito, o mais talentoso? Eu mereço admiração. Eu deveria ser adorado. Eu deveria ser Deus. Jesus se virou para mim, sua voz gentil, mas solene, dizendo: o orgulho é a base de todo o pecado. Ele transforma o amor pelos outros em auto-obsessão, a gratidão em direito e o serviço em uma sede de poder. Você testemunhou como o orgulho de Lúcifer mudou suas ações? Sim, e foi profundamente triste de se ver. Lúcifer começou a buscar os holofotes, ansiando pela atenção dos outros anjos. Suas canções ficaram mais elaboradas, e seus movimentos se tornaram cada vez mais dramáticos, como uma performance em vez de um ato de adoração. Então eu o observei puxando alguns dos anjos para o lado, falando em tons baixos e secretos. Jesus explicou: Lúcifer está plantando sementes de dúvida. Ele está começando a sugerir que Deus está retendo algo dos anjos, que eles merecem mais. Ouviu dizer coisas como: você não acha que merecemos mais? Não somos seres poderosos e magníficos? Por que devemos adorar somente a Deus? Por que não podemos ser deuses? Como os outros anjos responderam? Muitos foram atraídos por suas palavras. O carisma de Lúcifer era avassalador, e ele tinha um dom inegável para a persuasão. Eu podia ver a confusão piscando nos rostos de muitos anjos, dúvida e incerteza começaram a ondular através deles. Enquanto alguns resistiam, outros se viram cativados pela visão de Lúcifer de igualdade com Deus. Jesus se virou para mim novamente e explicou: o livre-arbítrio é um dom poderoso. Ele permite amor e devoção genuínos, mas também abre a porta para o desafio e a rebelião. Então, Lúcifer estava deliberadamente trabalhando para afastar outros anjos de Deus? Sim,
e foi surpreendente ver o quão eficazes eram as palavras de Lúcifer. Seu carisma e habilidades de persuasão eram inigualáveis. Ele fazia perguntas que pareciam inocentes, até mesmo pensativas, mas elas eram misturadas com uma sutil insatisfação. Ouviu dizer coisas como: "Você já se perguntou por que Deus guarda a árvore do conhecimento para si mesmo? Você não acha que merecemos acesso a esse conhecimento também? Ou por que deveríamos nos curvar aos humanos? Afinal, não somos superiores a eles?" Essas perguntas plantaram sementes de ressentimento, fomentando cuidadosamente um desejo por mais. Parece que Lúcifer foi metódico na forma como ele provocou a rebelião. Você viu como Deus reagiu a tudo isso? Essa foi talvez a parte mais comovente da visão. Eu podia sentir a tristeza de Deus, uma tristeza profunda, quase tangível, que enchia o ar. Jesus explicou: "O coração de nosso Pai está partido. Ele ama Lúcifer profundamente, como ama todos os seus anjos. Mas o amor verdadeiro requer livre-arbítrio, mesmo aqui no céu. Todo ser tem escolha de amar e seguir a Deus ou se afastar." Vi Deus estendendo a mão a Lúcifer repetidamente, dando-lhe oportunidades de reconsiderar, de se humilhar e retornar. Mas a cada vez, o orgulho de Lúcifer crescia, e ele rejeitava as propostas de amor e perdão de Deus. Essa é uma imagem tão poderosa. Você testemunhou o momento real em que Lúcifer caiu? Sim, foi ao mesmo tempo aterrorizante e inspirador. Vi Lúcifer reunindo seus seguidores, e surpreendentemente, parecia que quase um terço dos anjos havia sido influenciado por sua influência. De pé desafiadoramente diante do trono de Deus, ele declarou: "Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo." Enquanto ele falava essas palavras, uma mudança profunda ocorreu. A luz radiante que antes brilhava de Lúcifer diminuiu, e a escuridão começou a se entrelaçar em seu ser. Sua beleza, antes de tirar o fôlego, tornou-se corrompida, manchada por sombras, uma transformação impressionante de dentro para fora. Então, em um momento impressionante, um clarão brilhante de luz irrompeu, e Miguel, outro arcanjo, surgiu, acompanhado por uma hoste de anjos leais. Jesus falou com gravidade, declarando: "Agora a guerra surgiu no céu." O que se desenrolou diante dos meus olhos foi uma batalha celestial, diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Não havia armas físicas neste conflito, mas testemunhei fluxos de luz radiante colidindo com sombras invasoras. Os anjos leais, liderados valentemente por Miguel, estavam ferozmente empurrando Lúcifer e seus seguidores. A parte mais dolorosa desta luta cósmica foi observar a transformação de Lúcifer e dos anjos rebeldes enquanto lutavam contra a vontade divina de Deus. Suas formas começaram a se torcer e distorcer, sua luz outrora resplandecente se tornando cada vez mais consumida pela escuridão. Com um choque final e devastador, Miguel e os anjos leais conseguiram levar Lúcifer e seus seguidores até a beirada do céu. Em um momento para sempre gravado em minha memória, eles foram expulsos. Eu assisti incrédulo enquanto Lúcifer caía como uma estrela arremessada do céu. Enquanto ele descia, os últimos resquícios de sua beleza angelical queimavam, transformando-o em um ser de escuridão total, Satanás, o adversário. Jesus se virou para mim e disse: "Você acabou de testemunhar como o grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente conhecida como o Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro." Essa é uma visão surpreendente. Jesus compartilhou com você as razões por trás dessa revelação? Sim, ele compartilhou. Jesus olhou para mim com profunda seriedade e explicou: "Eu lhe mostrei isso por várias razões importantes. Primeiro e acima de tudo, quero que você entenda a verdadeira natureza do mal. Satanás não foi criado para ser mal, em vez disso, ele escolheu se afastar do amor e abraçar o orgulho." Ele parou por um momento, permitindo que o peso de suas palavras penetrasse.
Então ele continuou: em segundo lugar, quero que você entenda o imenso poder do livre-arbítrio. Mesmo o ser mais perfeito, quando confrontado com uma escolha, pode escolher errado. É por isso que fé, humildade e amor são tão cruciais em nossas vidas. Finalmente, Jesus acrescentou: quero que você testemunhe as terríveis consequências do orgulho. É a raiz de todo o pecado, capaz de corromper até mesmo a mais bela das criações de meu Pai. Jesus revelou algo mais sobre a queda de Lúcifer? Sim, ele revelou. Depois de me mostrar a queda dramática de Lúcifer, Jesus me levou ao que parecia ser a borda do céu. Desse ponto de vista, fiquei impressionado ao olhar para baixo para ver a terra abaixo. Percebi finos fios de luz conectando indivíduos uns aos outros e ao próprio céu. Foi uma visão de tirar o fôlego que me encheu de esperança. No entanto, Jesus logo mudou meu foco para as implicações da queda de Lúcifer na terra. Eu vi a escuridão começar a se espalhar pelo mundo, com tentáculos sombrios se estendendo, tentando se prender às pessoas. Jesus explicou: estas são as influências do inimigo, tentação, dúvida e medo, cada um projetado para criar separação entre indivíduos e Deus, bem como entre as próprias pessoas. Então, em um belo contraste, ele me mostrou os fios de luz novamente, vibrantes e vivos, ligando indivíduos uns aos outros e ao céu. Jesus disse: eles representam as conexões formadas por meio do amor, fé e oração. Cada ato de gentileza, cada momento gasto em adoração, serve para fortalecer esses laços. Você mencionou anteriormente que testemunhou como a queda de Lúcifer impactou a Terra. Você pode elaborar sobre isso? O que observei foi semelhante a uma onda de escuridão varrendo o planeta depois que Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu. Parecia que sua rebelião havia aberto um portal para o mal se infiltrar no reino físico. Testemunhei como essa escuridão procurou se apegar à humanidade, muitas vezes de maneiras insidiosas, um sussurro de dúvida aqui, uma tentação passageira ali. No entanto, também reconheci que as escolhas humanas podem fortalecer ou enfraquecer essas influências obscuras. Jesus me explicou que isso encapsula a essência da guerra espiritual. Não se trata de um grande choque cósmico, mas sim das pequenas escolhas cotidianas que fazemos para nos alinharmos com o amor de Deus ou sucumbir ao egoísmo e ao orgulho. Essa é uma perspectiva séria. Você obteve algum insight sobre como podemos nos proteger contra essas influências obscuras? Sim, e é mais simples do que se poderia esperar. A chave essencial é cultivar a humildade e o amor. O orgulho foi a causa raiz da queda de Lúcifer e continua sendo sua principal arma contra nós. Ao escolher a humildade, reconhecendo nossa confiança em Deus e nossa interconexão uns com os outros, efetivamente fechamos a porta para muitas das táticas de Satanás. Além disso, escolher ativamente amar os outros e realizar atos de bondade fortalece nossa conexão com Deus e uns com os outros. Vi como essas expressões de amor criaram fios vibrantes de luz que a escuridão não conseguia penetrar. A oração também desempenha um papel vital. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de alinhar nossa vontade com Deus e aprofundar nosso relacionamento com Ele. Em essência, é por meio da humildade, do amor e da oração que podemos nos fortalecer contra a escuridão invasora. Vamos revisitar sua visão por um momento. Você descobriu algo sobre os anjos que escolheram permanecer leais a Deus? Como eles resistiram às tentações de Lúcifer? Sim, observei os anjos que permaneceram fiéis, e sua devoção foi genuinamente inspiradora. O que mais me impressionou foi seu foco inabalável em Deus. Enquanto Lúcifer e seus seguidores se tornavam cada vez mais egocêntricos, os anjos leais direcionaram sua atenção para a própria fonte de seu ser e propósito. Jesus explicou que esses anjos exemplificavam a verdadeira humildade. Eles entendiam que sua beleza, poder e habilidades eram dádivas de Deus, não troféus para se gabar.
Quando Lúcifer tentou tentá-los com promessas atraentes de maior poder ou conhecimento, eles responderam com profunda gratidão pelo que já possuíam. Também notei que os anjos leais incorporavam uma compreensão mais profunda do amor. Eles encontravam alegria em servir a Deus e uns aos outros, sem qualquer desejo de reconhecimento ou status. Esse amor altruísta agia como uma barreira protetora contra os apelos de Lúcifer ao orgulho e ao interesse próprio. Você viu como esses anjos leais interagiam com os humanos? Sim, eu vi. Jesus me revelou vislumbres de como esses anjos se envolvem com o nosso mundo. Eles servem como mensageiros e protetores, muitas vezes operando de maneiras que permanecem ocultas da nossa visão. Eu os testemunhei fortalecendo os fios de luz que conectam os humanos a Deus e uns aos outros. O que mais me surpreendeu foi seu amor genuíno pela humanidade. Apesar de seu imenso poder e conhecimento, eles não demonstraram nem desdém nem impaciência. Em vez disso, eles pareciam se deleitar com cada pequeno passo do crescimento espiritual humano. Jesus compartilhou que esses anjos fiéis entendem a sacralidade do livre-arbítrio. Eles respeitam a jornada individual que cada pessoa deve empreender, oferecendo orientação sem nunca recorrer à coerção. Em sua visão, você aprendeu alguma coisa sobre como a queda de Lúcifer impactou o resto da criação além da humanidade? Sim, e foi profundamente doloroso testemunhar. Jesus me mostrou que a rebelião de Lúcifer enviou ondas de escuridão por toda a criação. Eu vi como essa escuridão começou a se infiltrar no mundo natural, trazendo decadência e morte ao que antes prosperava em vida e crescimento. Jesus explicou: quando o pecado entrou no mundo, toda a criação sentiu seus efeitos. É por isso que seu mundo passa por desastres naturais, porque os animais caçam uns aos outros e porque o sofrimento existe, mesmo a parte das ações humanas. No entanto, em meio a essa desolação, vislumbrei um vislumbre de esperança. Jesus revelou que a própria criação anseia por redenção. Observei que atos de amor e obediência a Deus têm o poder de afastar a escuridão, não apenas dentro dos corações humanos, mas no mundo físico que nos cerca. O próprio tecido da criação anseia por restauração, e nossas escolhas podem influenciar essa renovação. Essa é uma perspectiva linda. Vamos revisitar Lúcifer por um momento. Sua visão forneceu algum insight sobre o porquê de Deus ter permitido que Lúcifer se rebelasse? Ele não poderia ter intervindo para impedir isso? Essa é uma pergunta profunda, e é uma com a qual lutei durante toda a minha visão. Jesus esclareceu isso para mim de uma forma que ressoou profundamente: o amor requer livre-arbítrio. Sem a capacidade de escolher, não pode haver amor verdadeiro, adoração autêntica, relacionamento genuíno. Ele iluminou o fato de que o desejo de Deus era por um relacionamento autêntico com sua criação, não mera obediência robótica. Essa necessidade inerente de conexão significava conceder a todos os seres, incluindo Lúcifer, a liberdade genuína de escolher. O potencial para o mal, então, era o preço desse precioso presente do livre-arbítrio. Jesus me disse que nosso Pai entendeu o custo quando ele concedeu esse presente. Ele sabia que isso levaria a um sofrimento profundo, culminando no sacrifício de seu próprio filho. No entanto, ele também entendeu que o amor decorrente do livre-arbítrio faria tudo valer a pena. Essa é uma explicação profunda. Você obteve algum insight sobre o plano final de Deus ao permitir essa rebelião? Sim, e esse aspecto da minha visão foi uma das revelações que mais expandiram minha mente. Jesus revelou que o plano de Deus é muito mais magnífico e intrincado do que apenas impedir o mal. Ele permitiu a rebelião porque tinha uma estratégia divina para trazer um bem ainda maior a partir dela. Testemunhei vislumbres desse plano se desenrolando através da tapeçaria da história, ilustrando como Deus estava trabalhando ativamente para transformar a própria natureza da criação por meio da luta contra o mal. O objetivo final não era apenas derrotar Satanás,
era cultivar seres que haviam confrontado o mal e escolhido o bem, aqueles que viriam a compreender a profundidade e o custo do amor e ainda assim o escolheriam livremente. Jesus explicou que, por meio dessa luta cósmica, os humanos têm a oportunidade única de crescer em algo que nem mesmo os anjos podem compreender completamente. Estamos evoluindo para parceiros na criação, co-herdeiros com Cristo. Essa é uma perspectiva incrível. Parece que sua visão lhe concedeu uma nova compreensão do potencial e propósito humanos. Com certeza. Agora percebo nossas vidas aqui na Terra como um cadinho, um espaço sagrado onde estamos sendo refinados e transformados. Cada escolha que fazemos e cada luta que enfrentamos é uma oportunidade de aprofundar nossa capacidade de amar e incorporar o caráter de Cristo. Também obtive uma visão mais clara sobre por que Deus não elimina o mal imediatamente. É como se ele estivesse jogando um jogo longo. O objetivo não é apenas obliterar o mal, mas sim nutrir seres que o enfrentaram, reconheceram seu vazio e escolheram livremente o amor. Dessa forma, nossas lutas e escolhas assumem um significado profundo, contribuindo para uma narrativa divina maior. Estou curioso, sua visão ofereceu alguma visão sobre o conceito de julgamento eterno ou inferno? Este foi um dos aspectos mais desafiadores da minha visão para compreender. Jesus me revelou que o inferno não é apenas um local para onde Deus envia pessoas, em vez disso, é um estado de ser que surge da rejeição final do amor em favor do egocentrismo. Eu testemunhei como a escolha de Lúcifer de se afastar de Deus o levou a uma forma de exílio autoimposto. A escuridão que o envolvia não era uma punição infligida de fora, mas sim uma consequência natural de se distanciar da própria fonte de toda luz e amor. Jesus explicou ainda que o que chamamos de inferno representa a condição final e eterna daqueles que, como Lúcifer, escolhem a si mesmos em vez do amor. Não é uma punição imposta por Deus, em vez disso, é o resultado inevitável de suas próprias escolhas, refletindo suas decisões profundamente arraigadas de rejeitar o amor oferecido a eles. Esse é um conceito desafiador. Você obteve algum insight sobre a possibilidade de redenção para Lúcifer ou os anjos caídos? Essa foi uma pergunta que fiz diretamente a Jesus. A resposta que ele forneceu foi sutil e profunda. Ele iluminou o fato de que a oferta de redenção está perpetuamente disponível, o amor de Deus nunca diminui ou diminui. No entanto, a natureza dos seres angélicos difere significativamente da dos humanos. Suas escolhas, uma vez feitas, carregam uma finalidade que as escolhas humanas não têm. Jesus elaborou que os anjos, incluindo Lúcifer, fizeram suas escolhas com pleno conhecimento e compreensão. Ao contrário dos humanos, eles não foram enganados ou agiram por ignorância, sua rejeição ao amor era absoluta e irrevogável por sua própria natureza. Em contraste, para os humanos, a possibilidade de redenção permanece aberta enquanto respiramos. Jesus me mostrou que cada vida humana consiste em uma série de escolhas, movendo-se continuamente em direção ou para longe do amor. O julgamento final, portanto, não é tanto uma decisão arbitrária, mas sim uma revelação das escolhas que temos feito ao longo de nossas vidas. É o ápice de nossa jornada, uma revelação de se escolhemos abraçar o amor ou nos afastar dele. Esse entendimento me trouxe um senso de esperança e urgência, enfatizando a importância das escolhas que fazemos a cada dia em nosso relacionamento com o amor e com Deus. Essa é uma reflexão instigante. Sua visão revelou algum insight sobre como podemos resistir à tentação e evitar o destino que se abateu sobre Lúcifer? De fato, revelou, e a resposta é mais simples e mais complexa do que eu inicialmente esperava. A essência da solução está em nutrir a humildade e o amor. O orgulho foi a base da queda de Lúcifer e continua sendo sua arma mais potente contra a humanidade. Jesus me deu um profundo entendimento. A verdadeira humildade não é sobre nos desvalorizarmos, em vez disso, é sobre reconhecer nossa confiança em Deus e nossa interconexão com aqueles ao nosso redor.
Envolve cultivar um espírito de gratidão pelo que possuímos em vez de abrigar ressentimento pelo que nos escapa. O amor, neste contexto, serve como antídoto para o orgulho. Quando direcionamos nossas energias para amar a Deus e aos outros, inerentemente diminuímos nosso egocentrismo. Por meio da minha experiência, aprendi que mesmo os menores atos de amor reforçam significativamente nosso vínculo com Deus e diminuem a escuridão que busca invadir nossas vidas. Essa é uma percepção poderosa. Como sua experiência chegou ao fim? Jesus se virou para mim, sua expressão imbuída de compaixão, e disse: é hora de você retornar agora. Lembre-se do que testemunhou, compartilhe com os outros. Ajude-os a compreender a realidade do reino espiritual e a importância crítica de se proteger contra o orgulho. Quando ele colocou a mão na minha testa, fui envolvido por uma sensação avassaladora de amor e tranquilidade. No momento seguinte, eu me vi de volta ao meu corpo, ofegante, enquanto a equipe cirúrgica corria ao meu redor, frenética e concentrada. Que história incrível! Como essa experiência transformou sua vida? Ela mudou tudo. Embora eu sempre tenha me identificado como cristão, minha fé se aprofundou imensamente e parece mais autêntica do que nunca. Agora reconheço que cada escolha que fazemos e cada pensamento que alimentamos contribui para uma realidade espiritual mais ampla. Tornei-me significativamente mais consciente de minhas próprias inclinações em direção ao orgulho. Quando me pego caindo em pensamentos de superioridade ou me sentindo com direito a um tratamento especial, reflito sobre a queda de Lúcifer e a maneira como o orgulho contaminou até mesmo o mais exaltado dos anjos. Além dessa consciência, me esforço para reforçar as conexões de amor que foram iluminadas para mim durante minha visão. Faço um esforço consciente para alcançar os outros, orar por aqueles que precisam e me envolver em atos de gentileza. Meu objetivo é tecer juntos aqueles fios de luz que iluminam nossa existência compartilhada. Falando em escuridão, sua experiência forneceu algum insight sobre a natureza de Satanás e suas operações no mundo hoje? Sim, de fato forneceu. Testemunhar a queda de Lúcifer aprofundou minha compreensão das táticas de Satanás. Ele frequentemente emprega enganos sutis, assim como fez no céu. Em vez de se apresentar como um vilão declarado, ele normalmente se disfarça como algo atraente ou aparentemente razoável. Também observei o quão paciente e estratégico ele pode ser. No céu, ele trabalhou gradualmente, semeando sementes de dúvida e insatisfação ao longo do tempo. Acredito que ele emprega táticas semelhantes em nosso mundo, lentamente corroendo a fé e os fundamentos morais das pessoas. No entanto, a lição mais crucial que aprendi é que Satanás é um ser criado, ele não é um adversário igual a Deus. Ele tem limitações. Embora possa tentar e enganar, ele não pode obrigar ninguém a pecar. Sempre mantemos o poder de escolha. Jesus elaborou mais sobre como Satanás opera no mundo? Sim, ele fez. Jesus explicou que após sua queda, Satanás tornou-se resolutamente determinado a corromper a criação de Deus. Ele revelou que a arma primária do inimigo é o engano. Assim como Satanás se enganou ao acreditar que poderia rivalizar com Deus, ele agora visa enganar a humanidade. Jesus demonstrou como Satanás e seus anjos caídos, agora conhecidos como demônios, manipulam a verdade, distorcendo-a para que o mal pareça bom e o bem pareça mal. Eles sussurram mentiras, incitam orgulho e ressentimento e se esforçam para afastar as pessoas de Deus e umas das outras. Isso é assustador. Jesus lhe mostrou exemplos específicos disso? Sim, ele mostrou. Testemunhei flashes vívidos da história humana, momentos em que orgulho, ganância e uma sede insaciável por poder culminaram em atrocidades horríveis. No entanto, também vi como atos de amor, sacrifício e fé inabalável empurraram de volta a escuridão invasora. Jesus me disse: a batalha que você testemunhou no céu continua na terra, não com espadas e exércitos celestiais,
mas dentro dos corações e mentes de cada ser humano. Essa profunda percepção iluminou a luta contínua que enfrentamos, enfatizando que nossas escolhas e ações desempenham um papel crucial nessa guerra espiritual. Agora me encontro intrigado. Sua visão forneceu alguma visão sobre o futuro? Foi mostrado a você algo sobre o fim dos tempos ou o destino final do nosso mundo? Sim, Jesus realmente me concedeu vislumbres do futuro, mas ele teve o cuidado de enfatizar que essas eram possibilidades e não certezas. Ele explicou que o futuro é moldado pelas escolhas coletivas da humanidade em resposta ao amor de Deus. Testemunhei que a direção final da história é em direção à reconciliação de todas as coisas com Deus. No entanto, a jornada em direção à reconciliação pode se desenrolar de duas maneiras distintas, gradual e pacificamente ou por meio de reviravoltas e sofrimentos significativos. Essa divergência depende inteiramente das escolhas humanas. Jesus me tranquilizou, dizendo: o fim é certo, o amor triunfará. No entanto, o caminho para essa vitória é criado pelas escolhas livres dos meus filhos. Cada ato de amor acelera o dia em que tudo será renovado. Essa é uma visão que carrega esperança e gravidade. Você vislumbrou algo sobre o retorno de Cristo ou um julgamento final? Sim, eu vi aspectos desses eventos cruciais, mas eles pareciam mais conceituais do que literais. Percebi o retorno de Cristo não apenas como uma ocorrência física, mas como uma revelação de uma realidade mais profunda. Foi como se o reino espiritual de repente surgisse em plena vista para todos, revelando a verdadeira natureza de toda a existência. O julgamento que testemunhei não foi um julgamento no sentido convencional que poderíamos imaginar. Em vez disso, assemelhava-se a uma revelação final da verdadeira essência de cada indivíduo, moldada pelas escolhas que fizeram ao longo de suas vidas. Aqueles que nutriram amor e conexão se viram naturalmente atraídos por Deus, enquanto aqueles que abraçaram o egocentrismo se descobriram incapazes de suportar o brilho do amor divino. Jesus me transmitiu essa verdade profunda, dizendo: o julgamento não é algo que eu imponho, em vez disso, é a fruição final da escolha de cada alma, abraçar o amor ou rejeitá-lo. Essa percepção me deixou com uma compreensão profunda de nossa agência na jornada espiritual, me lembrando de que nossas escolhas têm professor. Essa é uma compreensão profundamente perspicaz do julgamento. Ao encerrarmos esta conversa, qual você diria que foi a lição mais significativa que você aprendeu com essa experiência? A lição mais importante que aprendi é que o amor verdadeiro, altruísta e humilde, é a força mais potente do universo. É a essência que une tudo, fornecendo um significado profundo à nossa existência. A queda de Lúcifer foi uma consequência de nos afastarmos do amor e sucumbirmos ao interesse próprio. Em contraste, nós nos elevamos quando nos voltamos para o amor e nos afastamos de nós mesmos. Também entendi que cada escolha que fazemos tem peso, que somos todos participantes de uma narrativa cósmica muito mais grandiosa do que podemos compreender completamente. No entanto, envolver-se nessa narrativa não exige grandes gestos. Ela é encontrada nas pequenas decisões cotidianas de amar, expressar gentileza e escolher a humildade em vez do orgulho. Esses atos aparentemente menores são onde nos alinhamos com os propósitos divinos de Deus. Além disso, aprendi que não importa quão sombrias as circunstâncias possam parecer, o amor prevalecerá no final, não por meio da força ou coerção, mas por meio das escolhas livres daqueles que reconhecem o significado supremo do amor. Cada um de nós tem o potencial de contribuir para esse triunfo, de entrelaçar fios de luz na rica tapeçaria da criação. Esse entendimento instila esperança e propósito, lembrando-nos de que nossas ações cotidianas podem moldar o mundo ao nosso redor, trazendo à tona a luz que dissipa a escuridão.